Boa tarde. Iniciamos agora mais uma apresentação do Voto a Voto desta terça-feira, 11 de setembro. Comunicado. A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí comunica que fará realizar, no dia 12 de setembro, amanhã, quarta-feira, às 9 horas, no auditório da universidade, uma Assembleia Geral que contará com a participação de todos os associados. Será discutida a política salarial do governo e a situação da categoria. Os convidados para o nosso programa de hoje são o médico Benedito Sá, ex-prefeito de Oeiras e ex-secretário municipal de saúde, o vereador Lésio Coutinho e o prefeito de Campo Maior, Raimundo Bona, conhecido como Carburito. E já se encontra aqui no nosso estúdio o médico Bessar. Boa tarde, doutor Bessar. Muito boa tarde, Alex. Muito boa tarde. O senhor é tido como uma força política muito grande, principalmente em Oeiras. O senhor se considera um político carismático? Eu não diria que sou um político carismático no sentido de existir só o carisma como elemento fundamental da minha postura e da minha colocação política, mas todo político, em maior ou menor extensão, tem um pouco de carisma, aquilo que é um imponderável e que de alguma forma atrai ao eleitor, seja a gesticulação, seja a firmeza, como coloca as palavras, enfim, são coisas que até certo ponto abstratas, mas que são o que se conceitua como carisma. Acho que todo político tem um pouco disso. Falando em firmeza, nós gostaríamos de saber do senhor como é que o senhor consegue se compor politicamente com pessoas que já foram inimigos, tipo o doutor Lucídio Portela, Noronha Filho, Luizinho Menezes. Veja bem, é preciso distinguir bem o que é que uma inimizade de ordem pessoal e uma inimizade de ordem política, de ordem de acertos, de ordem de programática. Eu não tenho inimizade pessoalmente contra ninguém no estado do Piauí, nenhum político, nem mesmo aqueles meus adversários mais arraigados e ferrenhos lá da cidade de Oeiras. Não tenho pessoalmente absolutamente nada contra eles. E de repente a unificação que se faz é em torno de programa, uma vez que as alianças que se tinham anteriormente não mais correspondiam à nossa expectativa. Isso é uma coisa que existe desde o começo dos tempos. O que existe, o que há necessidade é que os políticos se comportem nas campanhas de uma maneira elevada, com uma colocação, sobretudo, no interesse maior da coletividade, esquecendo-se de situações e de ataques pessoais, de verberações contra o indivíduo, atacando mais os problemas de ordem programática, a fim de que no futuro, havendo uma aliança, havendo uma aproximação de grupos, ninguém fique constrangido porque ontem ou anteontem, sei lá, andaram falando pessoalmente uns dos outros. O candidato a deputado Zeca Diabo anda afirmando por aí que o senhor que vai arrasá-lo, né? Tá na campanha dele, colocá-lo em segundo plano. O que é que anda acontecendo? Vale dinheiro, vale voto, ou o diabo está solto mesmo? Veja bem, o Zeca Diabo, o Zeca do Doutor, é um companheiro, um amigo meu de infância lá em Oeiras, um rapaz de valor, um rapaz que teve uma origem, como eu também tive, uma origem humilde. Começamos com muita dificuldade para chegarmos onde nós chegamos. E o Zeca tem o espaço dele, está fazendo o seu espaço lá no município de Oeiras. E eu acho que cada um joga conforme as suas armas. Uns jogam com muito dinheiro, outros jogam com outro tipo de ação. No meu caso pessoal, eu tenho a me respaldar o trabalho que eu executei em Oeiras durante 6 anos como prefeito. Um trabalho em que mostrou-se afinco, mostrou-se determinação, mostrou-se vontade de resolver os problemas da comunidade e, sobretudo, procurou-se modificar o sistema, a forma de fazer política, levando à população uma maneira diferente de raciocinar e de pensar, enfim, uma conscientização cada vez maior do nosso povo. De modo que eu acredito que, particularmente em Oeiras e em muitos outros lugares do estado do Piauí, não creio que o dinheiro seja o único elemento fundamental para que possa, prioristicamente, determinar que um determinado candidato esteja eleito. É preciso que haja mensagem, é preciso que haja um antecedente, um passado também de trabalho e assim por diante. O dinheiro só, quem tem só o dinheiro está correndo um sério risco de achar que vai ganhar os votos naquele jeito, só que esses votos são leiloados e ganha mais, ou antes, vai ganhar aqueles votos quem der mais. Doutor Bessar, além da sua maior arma, que é o seu trabalho, como o senhor terminou de afirmar, o senhor teria uma outra arma? O senhor, por exemplo, usa a estrutura da prefeitura para conseguir se eleger? Eu não usei a estrutura da prefeitura, nem da prefeitura de Oeiras e nem da prefeitura de Teresina. Fui secretário municipal de saúde, tomei atitudes
eu diria até antipáticas para aquelas pessoas acostumadas a fazer a política mais elementar, a política mais vulgar. Tomei atitudes, por exemplo, de colocar à disposição do Estado 3 hospitais da periferia de Teresina, porque eu sabia que a Fundação Municipal de Saúde, naquela época, não tinha condição nenhuma de tocar aquelas unidades. Muitas pessoas chegaram e falaram: mas você é um político, você vai entregar isso vai pegar mal para você. E eu respondi que pegaria muito mal era eu ficar administrando uma situação que eu não tinha condição de administrar e que eu estava vendo, sobretudo, a população. Eu sou um político de atitudes sérias, uma pessoa que não faço na administração pública aquelas coisas para agradar a 1, a 2 ou a 3. Eu acho que as coisas devem começar a mudar por aí. Não uso estrutura de prefeitura de Teresina, nem estrutura de prefeitura de Oeiras. O que existe, antes que tudo, é um respaldo de um trabalho correto, de um trabalho sério, de um trabalho junto ao povo, que se espraia hoje, graças a Deus, por todo o estado do Piauí, me dimensionando com alguma chance de chegar à vitória no dia 3 de outubro. Doutor Bessá, a composição PSL, PDS, tem algum caráter ideológico? Em tudo existe a ideologia. A ideologia, ora, ela é mais no sentido conservador, ora, ela é mais no sentido progressista. Em tudo existe ideologia. O ajuntamento, por mais estranho que possa parecer, tanto de uma facção como de outra, existe a ideologia. Agora, o que é importante é nós, neste instante, não nos esquecermos de uma máxima importante, muito palpável, é que as siglas políticas neste país, as siglas partidárias, elas estão colocadas ou expostas hoje em um plano secundário. Mais do que nunca, isso não só somos nós aqui do Piauí, não, isso é o país inteiro, a exemplo do que aconteceu na eleição de presidente da República do ano passado. O que o eleitor está querendo, sobretudo, ver, sentir e avaliar e emprestar o seu apoio, o seu voto, é no candidato, é na pessoa, naquele que tem uma mensagem, naquele que pode inspirar confiança, naquele que, chegando a ocupar uma função pública, vai se comportar com hombridade, com lealdade, sobretudo procurando vivenciar os problemas da comunidade e procurar as soluções para esses problemas. As siglas, repito, ficam num plano secundário. O que interessa, sobretudo, são os homens, suas ideias, suas posturas. Agora comente um pouco a sua saída do PMDB para o PDS. Esse é um assunto que nós já tivemos a oportunidade de discutir amplamente. Nós saímos do PMDB, um partido onde nós entramos há muitos anos e sempre peregrinamos e lutamos junto com ele, e deixamos o PMDB por uma questão de segurança. Eu não me senti seguro dentro do PMDB para disputar na convenção do partido um espaço a fim de que eu pudesse sair candidato a deputado federal. Por quê? Porque todos sabemos que o PMDB do Piauí é controlado de maneira ditatorial pelo atual governador que está aí. E nós nos sentimos, eu e mais alguns companheiros, nos sentimos ameaçados sobre a possibilidade de chegarmos à convenção e não nos darem legenda para nós sermos candidatos. Por outro lado, é importante observar que isso não afetou só a mim, ao Luiz Menezes, ao Noronha, ao Zé Pessoa e a vários outros companheiros que estão conosco nessa luta. Afetou também o próprio candidato do governador do estado do Piauí. O professor Walferraz não ficou no PMDB porque ele não confia no governador. Não confiava e nem confia no governador. Ele não confiava e nem confia. Isso aí que existe nessa associação do governador com o candidato, seu candidato a governador, com o professor Walferraz, é um jogo de mútuo interesses que não fazem nem muito rebuscamento espiritual para tentar empanar, para tentar modificar a aparência para a população. O governador tem interesse na candidatura do professor Walferraz porque precisava de um candidato que lhe desse respaldo a fim de que ele possa eleger os seus escudeiros. O que são os escudeiros? Um punhado de deputados estaduais e federais que amanhã vão ficar a defendê-lo de todas as situações calamitosas, de todas as situações de desastre administrativo que ele colocou no estado do Piauí. Por outro lado, o professor, com o seu grupo, tem interesse no governador do estado porque precisa da máquina administrativa do estado, isso está sendo denunciado a todo instante pela televisão, para ele então estruturar a sua campanha eleitoral. Ele precisa de um suporte, de uma carcaça para poder evoluir em todo o estado do Piauí. Mas sinceridade, querer, satisfação, prazer, não tem nenhuma. A prova é que o governador, o professor Walferraz, deixou o partido do governador, o PMDB, que era o meu também, e foi para o PSDB. E depois ele teve a condição de voltar
para abraçar novamente o governador, coisa que nós não tivemos. O senhor afirmou que o PMDB é controlado. O PDS não tem controle? Ninguém controla? Nem mesmo o doutor Luciano? Eu não diria que o PDS não tem controle. De um modo geral, os partidos no estado do Piauí, até mesmo os partidos de linha mais à esquerda, eles têm a influência muito forte de determinadas lideranças. A democracia interna nos partidos, isso ainda é uma questão até certo ponto utópica, não só no estado do Piauí, como em todo o Brasil. O PDT, quando a gente fala em PDT, se lembra todo mundo logo de Brizola. No estado do Piauí também existe uma força muito grande no PDS, que é o Lucídio Portela. Quando se fala em PDS no Piauí, todo mundo associa logo com o Lucídio Portela. E nós optamos para ir para o PDS por uma razão muito simples, porque nós já estávamos coligados a ele em 1986. Votamos no PDS em 86 e entendemos que não havia problema nenhum nós passarmos a nos vincular ao PDS para esta eleição de 90, uma vez que já havíamos nele votado em 86. Doutor Bessar, há um comentário de Teresina que o prefeito de Oeiras está conversando baixinho com o doutor Murilo Rezende e com o doutor João Henrique. Será que há possibilidade de eu ficar sozinho? O prefeito de Oeiras é um dos homens mais sérios que a política do estado do Piauí possui hoje. Ele pode até estar conversando com o doutor João Henrique, com o doutor Murilo Rezende, mas podem estar conversando vários assuntos, menos assuntos insinuantes ou insinuosos, como você coloca, de alguma vinculação de ordem política. O prefeito de Oeiras, doutor Marcos Santana, um jovem de 31 anos, uma das revelações maiores desta atual safra de prefeitos. É um rapaz, é um homem de bem, e que está executando um trabalho operoso no município de Oeiras, continuando a história nova que nós implantamos naquela região e naquele município. Se existe alguma conversa, que eu não acredito absolutamente, é conversa de outra natureza, mas não de apoiamento de ordem política, até porque o doutor Murilo Rezende é apoiado lá em Oeiras pelo grupo do Zeca Diabo, do Zeca do Doutor. E o Paulo Silva, que é o filho do governador, é apoiado lá em Oeiras pelo grupo do Juarez Tapeti, o grupo do deputado Juarez Tapeti, que também concorre à reeleição. Doutor Bessar, nós agradecemos a sua presença e desejamos muito sucesso na sua carreira política. Eu queria, se me permite, eu queria transmitir a todos que me estão dando a oportunidade de assistir nesse instante pela TV Timon, que façam uma corrente, notadamente aqueles que conhecem o Bessar de Oeiras, os amigos do Bessar de Oeiras, e que eventualmente, por infelicidade, eu não vá poder visitar nesta luta em que eu estou peregrinando de manhã, de tarde e de noite, tentando cobrir os espaços a fim de que eu possa alcançar a maior quantidade possível de pessoas. E que entendam e que considerem essa minha penetração em sua casa, através do vídeo, como uma forma de visitá-lo. E eu aproveito para dizer que levarei para a Câmara de Deputados, onde espero chegar a partir de 3 de outubro, o mesmo princípio, a mesma determinação que me norteou os passos lá na Prefeitura de Oeiras, na Prefeitura de Teresina, enquanto secretário de Saúde. Em outras palavras, tudo farei para honrar, para não decepcionar o apoio que vocês eventualmente me emprestem. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial.